E aí, meus amigos, eu estou falando mais uma vez com vocês nessa aulona, workshop. Tudo que você quer saber sobre chocolate, derretimento, temperagem, você vai encontrar aqui. Então, vamos lá! A primeira informação muito importante é, estamos falando do chocolate verdadeiro ou nobre, traduzindo, aqueles produtos que seguem as definições por legislação. Sim, chocolate é regido por legislações para ser chamado de chocolate. De uma maneira geral, é o produto que tem pelo menos 25% de sólidos totais de cacau, entre a parte sólida ali e a manteiga de cacau junto. Porque existem no mercado produtos chamados de cobertura sabor chocolate, ou como a gente chama comumente no dia a dia, chocolate hidrogenado ou fracionado, que eles não seguem os parâmetros da legislação e geralmente tem uma troca da gordura. Ao invés de ter manteiga de cacau, tem uma gordura hidrogenada ou uma gordura fracionada. É aquele tipo de chocolate que você não tem que temperar, é só derreter e usar que ele vai ficar sólido. Tem algumas diferenças em relação ao sensorial, seja no derretimento e no sabor do produto. Vai depender de qual que você quer usar, se você tem condições, se o seu público gosta ou quer pagar também. Então, fica a seu critério. Para derreter, você tem duas opções, basicamente. A mais clássica, a mais usual, é o banho-maria. Ou seja, você pega uma panela, coloca um pouco de água, coloca para esquentar. Não precisa estar fervendo não, tem que estar mais morninha, digamos assim. E por cima você vai colocar uma tigela, seja de vidro ou de metal que resista à temperatura. E a tigela não pode estar encostando na água, é só no vaporzinho ali mesmo. E você coloca esse chocolate nessa tigela em cima da panela e vai derretendo aos poucos. Geralmente, quando você usa o banho-maria, você tem que dar uma picada no chocolate para agilizar o processo. Se você usar gotas de chocolate, que também podem ser usadas, não precisa estar picando tanto. Vai ali mexendo até ter o derretimento completo do seu produto. A outra maneira mais usual nos dias de hoje é no micro-ondas. Sim, vamos usar a tecnologia a nosso favor porque é mais rápido e mais prático. Só tem que tomar alguns cuidadinhos. O primeiro deles é usar um recipiente apropriado para o micro-ondas. Pode ser de vidro, pode ser de plástico. Tem algumas tigelas de metais que podem ir, mas não são todas, então tem que tomar cuidado com isso, ver certinho se pode estar utilizando. Outro ponto importante é, o seu micro-ondas tem que estar na potência média ou no 50%. Se for no 100%, pode correr o risco de queimar o chocolate, porque o açúcar ali em volta na composição pode acabar caramelizando e estragando o seu produto. E para começar a derreter no micro-ondas, coloque o chocolate em pedaços mais grosseiros, se for da barra, não precisa picar tão picadinho. As gotas também não precisam picar e vai colocando de 15 em 15 segundos. Se tiver um pouco mais aventureiro, vai de 30 em 30. Cada etapa vai misturando esse chocolate. E se for em quantidades pequenas, vai num tempinho mais reduzido para não correr o risco de queimar esse produto. E ao final desse processo todo de vai e volta no micro-ondas, você vai ter o seu chocolate bem derretido, bem fluido, também. Geralmente, chocolate branco até uns 40 graus, para você ter o derretimento completo dele para ficar bem fluido. O chocolate ao leite de 40 a 45 e o chocolate meio amargo de 45 a 50 graus Celsius. Sim, eles aguentam essa temperatura sem queimar, mexendo. Com cuidado você consegue isso tanto no banho-maria quanto no micro-ondas. Fica a seu critério. E antes que perguntem, não, chocolate e água não tem problema, a menos que você queira que esse chocolate solidifique novamente. Como assim? Se você quer derreter o chocolate e formar um bombom, aí você não pode deixar a umidade e a água entrar. Porém, se você vai fazer uma trufa, algum preparo que o chocolate entre como ingrediente, aí não teria problema. Mas para formar uma casquinha aí realmente não pode. Mas para outras preparações que dependem de umidade para fazer o preparo, sem problema nenhum. E a temperagem, que é o que muita gente quer saber, como é que faz, então vamos pelo começo. Temperagem não significa choque térmico, porque se a gente parar para pensar o seguinte, choque térmico é quando você tem uma mudança muito brusca num espaço de tempo muito pequeno da temperatura. Estava lá 50 e abaixa para 10 rapidinho. Se isso acontecer com o seu chocolate, ele não se temperou da maneira correta e pode atrapalhar o trabalho com a sua preparação, na casquinha, no bombom, tá certo? Então temperagem não é choque térmico. Então o que é temperagem? É basicamente você ter uma redução da temperatura de maneira gradual com a agitação.
Basicamente isso, olha só que fácil. E todo esse processo de temperagem tem como único objetivo o seguinte: voltar a ter os cristais específicos da manteiga de cacau. Que ela é uma gordura especial que pode até ter 6 formatos dos cristais, digamos assim. E nós queremos aqui o específico, que é o tipo 5 ou tipo beta, dependendo da referência que você for olhar. E com esse formato de cristal, o chocolate vai ter todas aquelas características que nós gostamos. Ou seja, vai ter aquele snap quando a gente quebra, aquele barulhinho, pá, sabe como é que é? O derretimento controlado quando a gente degusta, aquela sensação na boca. O brilho muito bonito também é devido a isso. Se você faz alguma coisa informada, um bombom, um ovo de Páscoa, ele vai ter a retração e descolar da sua forma. Então tudo isso é dado através da temperagem, justamente para ter o cristal tipo 5 ou tipo beta da manteiga de cacau. Olha só que incrível. O método mais tradicional, clássico da temperagem é a tablagem. Você já teve isso em vídeo, em livros técnicos. É quando você joga um pouco do chocolate sobre a pedra, o granito. Muito importante, granito não é mármore, são rochas diferentes, de composições bem distintas e no comparativo. O granito é menos poroso e mais resistente que o mármore. E o mármore, devido à composição, é um pouquinho mais macio e com o trabalho pode, assim, dependendo da qualidade, começar a soltar, contaminar seu chocolate. Daí não é legal. Então tem que ser granito, ok? Jogou o chocolate no granito e com a agitação foi trabalhando esse chocolate para reduzir a temperatura e começar a ter novamente os cristais da manteiga de cacau. Geralmente a gente coloca uma porção do chocolate que nós derretemos sobre a pedra para resfriar e depois colocamos com o chocolate mais quentinho, mais morninho, e com isso a gente consegue ter o produto na temperatura ideal de trabalho. Cada tipo de chocolate tem uma temperatura específica para uso. Geralmente é a seguinte: para o chocolate branco é em torno de 28 e 29, para o chocolate ao leite é em torno de 30 a 31, chocolate meio amargo em torno de 32 graus. Essas são as temperaturas de trabalho dos chocolates após a temperagem, independente do método utilizado. E se você seguir todas as boas práticas de manipulação e higiene, o método tablagem é um método seguro e muito eficiente. Dá para usar sem problema nenhum. Outra maneira de também fazer muito tradicional é a famosa semeadura ou seeding. Como assim? Você tem o seu chocolate totalmente derretido e você acrescenta nele chocolate sólido, já cristalizado, as gotinhas, o chocolate picado, triturado, e você vai misturando, porque com esse chocolate já sólido, ele já tem os cristais que nós queremos, por isso que a semeadura ele vai ser uma fonte, né, desses cristais, e como ele já está frio, ele vai resfriando também gradativamente o seu chocolate, até chegar na temperatura ideal de trabalho, de acordo com o tipo de chocolate que você está utilizando. Então também muito tranquilo, muito fácil de estar trabalhando também. Uma segunda forma de semeadura, ou seeding, como os americanos dizem, os gringos dizem, é usando manteiga de cacau já cristalizada em pó. Isso existe no mercado, tal, você pode estar utilizando. É praticamente a mesma coisa, mas a diferença é que a gente trocou o chocolate sólido já cristalizado pela própria manteiga, olha só. Então você já está acrescentando o cristal puro, digamos assim. O processo é praticamente o mesmo, ou seja, você vai derreter o seu chocolate, porém vai ter que deixar esfriar até uma temperatura em torno dos 32, 33 graus mais ou menos e adicionar essa manteiga de cacau em pó. E aí você já está fazendo a temperagem utilizando a manteiga de cacau. E geralmente a proporção é de 1% dessa manteiga de cacau em pó já cristalizada para o volume, para a quantidade de chocolate que você está utilizando. É basicamente isso. Daí você colocou, chegou na temperatura de trabalho, já dá para estar utilizando para fazer o que você deseja, um ovo de Páscoa, um bombom e assim por diante. E por final, uma técnica que é de temperagem, derretimento, tudo junto, tudo misturado. Que eu já fiz um vídeo aqui no canal, vai estar o card, vai estar aqui em cima. Que você vai derreter no chocolate de maneira bem devagar, bem controlada, para ele não passar da temperatura de trabalho, a temperatura limite. Você vai controlando para isso não acontecer. Então o chocolate não fica tão líquido de uma maneira geral, fica um pouquinho mais viscoso dependendo da marca,
Porém, você não tem que fazer uma temperagem, ou seja, tablagem, colocando mais chocolate ou colocando manteiga de cacau. Você segura a temperatura para que ele não, digamos, não perca a temperagem que veio da indústria, digamos assim. E para começar a derreter no micro-ondas, coloque o chocolate 15 em 15 segundos. Cada etapa vai misturando esse chocolate. Porém, geralmente é mais para quantidades pequenas, até o máximo uns 500 gramas dá para fazer. Mais do que isso já fica um pouco mais difícil de estar controlando a temperatura, mas fica à vontade. Você seguiu todas as etapas de derretimento e temperagem à risca e mesmo assim o seu chocolate não endureceu, não secou, não cristalizou. Não se desespere, isso é mais comum do que você acredita porque estamos no Brasil ou em algum país tropical. Como assim? Se o seu ambiente, sua casa, sua cozinha, está em torno acima dos 30, 35, 36, 37, 38, vai ser um pouco mais complicado desse chocolate secar e endurecer. Porque geralmente, chocolate, manteiga de cacau gosta de temperaturas mais baixas, abaixo de 20 graus. Então, estar no ambiente climatizado, mais fresquinho, ajuda bastante. E tem algumas marcas de chocolates europeias, mais finas, granfinas, enfim, dizem que você tem que trabalhar no ambiente por volta dos 15 graus, ou até menos, para você ter uma cristalização mais controlada, mais efetiva. Daí você não sabe a temperatura que você está no seu ambiente. Uma dica que eu dou é, tem que ter um termômetro, ajuda bastante. E outra forma visual também, se o chocolate que você vai estar utilizando já está mole antes de você derreter, já é um indicativo que a sua cozinha é um pouco quente para trabalhar com o chocolate de uma maneira geral. Você vai ter que lidar com uma variação de temperatura muito grande, então se trabalhar de noite, um pouquinho mais de madrugada, porque a temperatura é mais amena. Outro indicativo também que seu ambiente é muito quente é, se você trabalha com a cobertura sabor chocolate, famoso chocolate hidrogenado, ele também está mole no seu ambiente, também já é um outro indicativo que até nem ele aguenta a temperatura de trabalho que você tem à disposição. Então tem que ficar alerta a isso também. E não podia faltar a famosa pergunta, e chocolate branco é chocolate? Por legislação brasileira, americana e europeia, sim, é chocolate, porque ele é um produto definido por lei, olha só, então ele é chocolate. E vou além, todas as características bacanas que nós atribuímos ao chocolate, o brilho, o snap, o derretimento controlado na boca, que fica uma coisa gostosa, é dada pela manteiga de cacau. Sem ela não teria nada disso. Então, eu acredito que sim. Chocolate branco é chocolate e se não tivesse a manteiga de cacau seria uma outra coisa, que é o que nós vemos nos chocolates tipo hidrogenado, tipo fracionado ou o nome que a gente encontra, as coberturas sabor chocolate. Se você comer ela e comer um chocolate, você consegue perceber visualmente também e ao paladar como são diferentes. Uma tem manteiga de cacau e a outra não tem. Fica a seu critério de decidir qual vai comer e qual vai usar. E praticamente todas as informações desse vídeo também está na forma de texto. Tem lá no site um guia completo sobre todos os tipos de chocolate, temperatura, tudo que você quiser saber também tem na forma escrita. O link está na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, tenha sanado várias dúvidas que vocês tenham aí em casa. Então comenta aí embaixo, dá joinha. E se você gostou do conteúdo, se inscreva, por que não? Ajuda bastante, é de graça, olha só que emoção. Então a gente se vê no próximo vídeo. Bye, tchau! Kika!